Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês como revisão do segundo semestre, o que a gente viu até hoje. Eu vou comentar as nossas atividades, algumas atividades que nós fizemos durante esse mês de agosto. Primeiro, vou comentar essa atividade aqui, ó, da semana de 10 de agosto a 14 de agosto. Aqui a primeira pergunta. Explique a diferença entre grupo e instituição social. Aí, aqui a gente tem que lembrar, um grupo social, ele é um agrupamento de pessoas que têm interesses em comuns, né? Ou valores compartilhados, né? Por exemplo, um grupo de pessoas que gostam de música sertaneja, um grupo de pessoas, de jovens que saem junto, né, para passear. Agora, as instituições sociais, elas têm normas, né? Elas estabelecem normas sociais que se aplicam aos grupos na sociedade. Por exemplo, quais são as instituições, né? A igreja, ela é uma instituição, a família, o Estado, né? Eles estão impondo regras para a sociedade, normas sociais. Aqui é a número 2, comente sobre o papel das instituições sociais no processo de socialização. O que acontece? Como são as instituições que estabelecem as normas, elas que vão fazer o processo de socialização, né, do indivíduo. Elas vão impor o padrão de comportamento, né, para as pessoas seguirem. E assim ela vai se tornar um membro daquela sociedade. São as instituições, segundo Emily Durkheim, as instituições sociais, elas são como os órgãos do corpo social, né? Que Emily Durkheim faz uma comparação da sociedade com um organismo. O organismo social ele é composto pelas instituições. As instituições são os órgãos desse corpo social. E elas são interdependentes, cada uma tem uma função social, mas elas se complementam, elas são interdependentes. Aqui, ó, vamos fazer uma atividade sobre a família, como a família é tratada pela sociologia, a família sendo considerada uma instituição social. Aí aqui a gente vai julgar V ou F. Primeiro, o senso comum atribui à família uma naturalidade. O que é senso comum? É o pensamento generalizado na sociedade, o pensamento não científico, o pensamento popular. Por exemplo, os ditados populares, né, as crenças do povo, isso constitui o senso comum. Opiniões assim sem embasamento científico, sem um embasamento de pesquisa, também constitui o senso comum. O que significa isso? O senso comum atribui à família uma naturalidade. Uma naturalidade quer dizer assim, é natural, né? Todos nós somos provenientes de uma família. Aí fala assim, tem o pai, a mãe e os filhos, que é o modelo tradicional, né? Modelo de família nuclear. Então, naturalizando. Só que a família, ela não é natural, ela é uma instituição social, porque cada sociedade tem um modelo de família. Tem sociedades em que a família ela não é o mesmo modelo, por exemplo, da nossa sociedade aqui ocidental, né? Colonizada pelos europeus e hoje influenciada pelos Estados Unidos, né? Tem outros modelos. Então, vamos continuar aqui a leitura. Problematizada pela sociologia, que há a ver com uma instituição social a qual os indivíduos pertencem. Essa questão é correta, né? Porque ela está falando.
O senso comum atribui uma naturalidade. Tipo assim, é natural, é assim mesmo, todo mundo tem família, né? O modelo de família é como se fosse uma coisa espontânea, mas ele é uma construção histórica, né? O modelo de família. Essa segunda aqui é falsa, vamos ver por quê. A sociologia busca a construção de um modelo familiar que deveria servir de referência para todos. Não, a sociologia, isso aqui não é o papel da sociologia. A sociologia não impõe nenhum modelo. Ela estuda os modelos existentes, né? E tenta compreender os diferentes modelos de família nas diferentes sociedades. Ela não tenta impor um modelo, construir um modelo. Quem coloca esse modelo é a tradição cultural, né? Por exemplo, o modelo de família nuclear, pai, mãe e filhos, é um modelo construído culturalmente e que é imposto, né? E hoje ele está sendo desconstruído, porque tem as famílias monoparentais, que é, por exemplo, só o pai que vive com os filhos, ou só a mãe que vive com os filhos, ou a família homoafetiva, né? Os casais homoafetivos. Então, o modelo está sendo desconstruído, mas a sociologia não busca construir um modelo. Essa outra aqui também é falsa. É norma que as famílias se organizem de forma nuclear e que o casamento siga regras fixas, que indicam uma uniformização em diferentes épocas históricas. Não, isso aqui também está falso porque não existe essa uniformidade aqui em diferentes épocas históricas, porque o modelo de família ele vai mudando ao longo do processo histórico. Por exemplo, se a gente for pegar o Brasil aqui na época que tinha a sociedade açucareira, produção de açúcar, né, que os portugueses vendiam, exportava para o resto do mundo, a gente tinha a chamada família patriarcal, né, que tinha o pai da família, que era a figura que tinha autoridade sobre a esposa e sobre as crianças, né? Hoje, esse modelo não é assim, a família hoje não tem esse modelo de família patriarcal. Então, não existe uma uniformização, ela vai se modificando ao longo da história. As sociedades matrilineares definem que a mãe é a referência para o estabelecimento das relações de parentesco e de descendência, que é verdade. Sociedades indígenas algumas sociedades indígenas são matrilineares. A mãe que é a referência para o estabelecimento das relações de parentesco. Isso aqui é correto. A antropologia tem registro sobre esse tipo de organização familiar. A última também é verdadeira. As famílias patriarcais são típicas das sociedades que passaram pela experiência da escravidão, igual o caso do Brasil, que eu falei aqui na época da sociedade açucareira. Nelas, o pai é o grande proprietário de terras, dos bens e das pessoas. Correto, isso aqui é verdade. No Brasil, né, ocorreu isso aqui. Agora, vamos ver essa outra atividade aqui sobre o capítulo 4 do livro Sociologia e Movimento. O que é socialização primária? É a que é caracterizada por contato de afetividade, relações diretas, proximidade entre os integrantes, interações face a face. É nessa fase que os indivíduos internalizam suas experiências. Isso aqui acontece quando? Com a criança, dentro do ambiente familiar, que a primeira instituição que ela vai ter contato é a família, e vai ser a socialização primária, que é também informal, porque a família não tem a função de fazer a socialização, mas acaba fazendo, pela interação que existe, né? Socialização secundária, iniciada no final da infância e continua pelo resto da vida.
a criança é introduzida em novas e diferentes realidades sociais. Por exemplo, a criança sai de casa, vai para a escolinha. Aí ela vai para entrar em contato com outro ambiente, que é a escola, e lá vai acontecer também, vai continuar esse processo de socialização. Só que é chamado de socialização secundária, porque ela já teve antes experiências de socialização na família. E aí, por exemplo, a escola é uma instituição socializadora formal, porque ela tem essa função claramente estabelecida. E por que fala aqui? Continua pelo resto da vida. Aí, por exemplo, ele vai ser um adolescente, a criança vira um adolescente, vai entrar no mundo do trabalho, primeiro emprego, vai ter um processo também de socialização, porque ela nunca teve essa experiência. E lá ela vai aprender e vai ingressar, por exemplo, no mundo do trabalho. E em todas as etapas da vida, ela vai, né, sempre que vai entrar em contato com novas situações, aí ela vai continuar esse processo de socialização, que ela vai aprender a se comportar dentro daquele meio que ela está ingressando, né? O que são agentes de socialização? São responsáveis pela implementação dos mecanismos de socialização. Por exemplo, que eu falei, a família, a escola, os grupos sociais. Grupos sociais, a criança tem amigos que são vizinhos, por exemplo, que ela brinca na rua com ele, joga bola. Ela está interagindo, também vai continuar o processo de socialização, que ela vai compartilhar experiências com eles que com a família lá ainda não tinha tido, né? A partir do século XX, os meios de comunicação de massa, redes sociais, internet, música, cinema, televisão, também passaram a ser incluídos como agente de socialização. E no século XXI, as tecnologias da informação e as redes sociais ampliaram o leque de agentes de socialização. Porque quando a pessoa entra em contato com as redes sociais, com os meios de comunicação, a mídia, ela também está aprendendo modelo de comportamento. Então, pode ser considerado também um processo de socialização. Então, eles são agentes de socialização também. Então, vou parar por aqui. Essa foi a nossa revisão. Nós vamos ter a verificação de aprendizagem sobre essa matéria aqui que eu comentei. Até mais.